Salve pessoal, estamos aqui com mais um episódio dos Bastidores do Terceiro Setor e hoje a gente está aqui com a Ive. Primeiramente, Ive, muito obrigado por estar aqui e ter aceito o nosso convite. E gostaria de fazer um convite para você, falar seu nome e apresentar um pouquinho da instituição que você representa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite, fiquei muito honrada em poder participar desse projeto. Meu nome é Ive Carla Bustamante Abade, eu tenho 56 anos, sou assistente social de formação e hoje eu faço a direção executiva e assumi a vice-presidência da Unileu, a Universidade Livre para a Eficiência Humana. Estou lá já há 17 anos. Maravilha. Se você puder explicar um pouquinho como é que funciona para o pessoal que nunca tinha ouvido falar, que está tendo o primeiro contato, e também uma possibilidade de como as pessoas podem se conectar com vocês, ou seja, através do voluntariado, seja para conhecer um pouquinho mais. Ok. Bom, nós somos uma instituição do terceiro setor, né, com a titularidade do SEBAS, né, certificada como assistência social, e nós temos por missão social, vamos dizer assim, né, tornar possíveis iniciativas sociais que façam a inclusão acontecer. A Unileu, ela nasceu há 18 anos atrás dentro da Electrolux. A nossa presidente, a Andréa Coppe, ela trabalhava na área de benefícios, né, na área de recursos humanos lá da empresa, e eles tinham o desafio de fazer a inclusão da pessoa com deficiência na fábrica, né, na empresa, e foi lá então que nos encontramos, porque ao mesmo tempo eu estava no outro lado, trabalhando no Sindicato da Indústria Metal Mecânica, né, no patronal, fazendo também um trabalho social de preparar pessoas com deficiência, mas na área de tecnologia mecânica, para incluir na metalúrgica. E nos encontros de Ministério Público, Ministério do Trabalho, né, essas andanças que a inclusão faz com a gente, né, nos encontramos e foi ali que nós começamos a participar de um projeto que ela iniciou dentro da empresa, né, e também nos fóruns do Ministério Público, e daí nasceu a Unileu. Inicialmente a mantenedora instituidora é a Electrolux, depois foram convidadas mais 10 empresas a fazer parte, que investiram financeiramente para que a gente pudesse contratar os advogados e contador e criar o CNPJ e abrir a instituição formalizada, vamos dizer assim, né? E iniciamos dentro de uma salinha. Sempre assim, né? Iniciamos numa salinha lá no Colégio Divina Providência, para quem conhece, uma abertura que os padres nos deram para utilizar aquele espaço e começar a fazer nossos atendimentos, cadastros, cursos, né? Hoje a Unileu, ela atua em todo o território nacional, ela tem mais de 60 empresas envolvidas nesse projeto, e nós somos divididos em unidades de negócios sociais. Então temos o Mais Eficiência, que atua na diversidade, com os públicos da diversidade, incluindo a pessoa com deficiência. O Mais Aprendiz, que é uma unidade focada na inclusão do jovem pela lei da aprendizagem, né? Temos também o Mais Estágio, que atua com estágios para dar essa complementariedade no acompanhamento do nosso usuário. O Instituto de Promoção do Paradesporto, que atua com para-atletas, tanto no esporte como também na transição de carreiras para o mundo do trabalho. E o nosso laboratório educacional de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, que é o Centro de Educação Infantil Mundo para Todo Mundo. E na área de geração de renda, o programa Supera, que faz um trabalho maravilhoso, né, de reciclagem, transformando resíduos em produtos maravilhosos. Que bacana. Ive, antes da gente entender um pouquinho da sua história também, eu acho que seria bacana explicar para quem está assistindo o que é uma empresa de impacto social. Eu acho que é um termo novo e muita gente não está acostumado, né? Eu e a Laís, que é a minha parceira do Sinergize, a gente gosta de falar muito que as empresas não deveriam ser, elas já deveriam nascer social, porque não existe isso, né?
Acho que todo o resultado do trabalho impacta a sociedade e teria que ser um resultado positivo. Então, se você só puder explicar um pouquinho como é que funciona dentro da Unilever, que eu acho que vai ser bem interessante também para o pessoal entender. A gente tem um modelo de negócio social que atua fortemente com foco na sustentabilidade. Então, só se torna uma unidade de negócio social a partir do momento que ela tem a sustentabilidade financeira, para poder dar, né, suporte para que esse projeto tenha continuidade. E quando você fala do investimento social privado, né, da participação das empresas, principalmente no terceiro setor, em parceria com o terceiro setor, você sabe muito bem que isso traz um certo, vamos dizer assim, uma grande preocupação para as empresas, né? Vincular as suas marcas, né? A instituições, aquela questão que se tem muito, que o terceiro setor, né, não é profissionalizado, né? E isso mudou muito, muito, muito. Não é mais dessa forma. Claro, precisamos evoluir bastante, obviamente, né? Mas nós já tivemos grandes progressos, né? Então, hoje com o ESG, né, se está falando tanto em ESG, e o S é o social, e eu que venho de uma época, estava brincando aqui nos bastidores, né, da época da datilografia, a gente até riu, né, falou, não, você tem currículo. Tem história, tem história. Tem história, né? Eu venho da época da filantropia, da ação social, da benesse empresarial, né? Onde as damas da sociedade faziam suas doações, seu voluntariado, né? Importantíssimo, porque foi a abertura de todo esse caminho que a gente tem hoje, né? Mas nós já estamos aí, passamos pela questão da responsabilidade social, né? Depois passamos pela sustentabilidade empresarial, não é verdade? E hoje estamos falando de ESG. No meu ponto de vista, né, eu acho que assim, é uma mudança somente de nomenclatura. Sim. E claro que de nível de maturidade no que se fala em investimento social, né? Mas hoje a empresa, junto ao terceiro setor, ela pode ter ali, com as instituições sociais, a complementariedade na entrega dos indicadores e resultados de impacto que a empresa precisa. Toda empresa precisa e tem que cumprir a sua função social. Né? Se a gente for olhar na história, lá na época das teorias administrativas e tudo mais, quando se criou a questão do CNPJ, vamos dizer assim, lá tem descrito que a empresa tem uma função social, não só a função da lucratividade, e, claro, para os seus acionistas, para os seus proprietários, obviamente, mas ela também tem uma responsabilidade com a sociedade, né? E o poder da empresa é muito grande, às vezes eu acho que ela não sabe o poder que ela tem de transformação rápida, a partir do momento que ela faz parte dessa interseção, né? Do primeiro, segundo e terceiro setor. Com certeza. Até para manter um ambiente onde ela atua, seja com os funcionários, seja um ambiente local, com impacto positivo, né? Sim. Não adianta só buscar o lucro pelo lucro mesmo. Sim. E hoje, o que te motiva a fazer o seu trabalho todos os dias? Você sabe que muitas vezes eu até me pergunto, e eu tenho um lema, né? Eu trabalho muito com a questão da gratidão e levantar todas as manhãs e perguntar pelo que eu vou trabalhar hoje, né? Porque as necessidades são muitas, né? Nosso país tem muitas necessidades sociais, muita demanda, muita vulnerabilidade, mas você tem que ter uma meta diária, porque senão você se frustra. Porque senão você tem tanta coisa para entregar, tanta coisa para resolver, que no final o seu dia acaba, você não dá conta de tudo aquilo que você tem de agenda ou que listou como tarefa e você se frustra. E isso não é positivo para o profissional do terceiro setor, porque a gente trabalha com propósito, a gente trabalha com foco em transformação de vidas, né? Então a cada criança que está lá na nossa escola, né, que tem acesso à alimentação, que tem acesso ao cuidado, que tem acesso à amorosidade, né, o acolhimento que a gente dá dentro da instituição,
e também a educação, né? A gente tem a certeza que nosso papel está sendo bem feito, né? Que a gente está cumprindo com a nossa obrigação enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? E não passar por essa vida só por passar. Na verdade, eu adoro o Mário Sérgio Cortella. E ele fala, tem um livro que é Qual é a Sua Obra? Né? E a nossa obra é diária. Não há necessidade de ser algo estrondoso. Não. Né? Uma tarefa entregue cada dia que vai gerar a grande possibilidade de atender inúmeras pessoas, né? Que vai fazer o bem para inúmeras pessoas. E nem sempre é quantidade que faz a diferença. Eu acho que dentro da realidade que a gente vive de informação cada vez mais rápida, a gente tem que tomar muito cuidado para que pessoas não virem números. Sim. Porque tudo se tratam assim, estamos atendendo 500 pessoas, mas nossa, o seu trabalho está impactando a vida de uma pessoa e isso já é fundamental. Tem que ter a ciência por detrás disso, sabe? Acho que esse é o risco da mensuração, né, e da geração de indicadores e de resultados, né? Virar números. Só que cada número tem um nome, tem um CPF, tem uma história de vida. E eu acho que esse é o nosso papel, conhecer cada um deles. Sim, essa é a importância. E dentro desse dia a dia da instituição, eu sei que cada caso é muito específico, as demandas assim são... A gente vê de tudo mesmo, né? Cada dia é uma surpresa. Mas assim, qual foi um momento que ficou pesado mesmo? Qual que a instituição passou por alguma dificuldade ou alguma história que te tocou bastante, que você ficou meio abalada? Eu acredito que a gente tem alguns marcos históricos, né? Alguns marcos, algumas lições aprendidas. Nós já tivemos o risco de fechar, né? Como qualquer instituição do terceiro setor, por mais que ela seja inovativa, criativa, que ela tenha um empenho de toda a diretoria, conselho, dos seus colaboradores, dos apoiadores, né? Nós sabemos muito bem que nós temos alguns platôs dentro de uma história de uma instituição, onde ela precisa tomar algumas decisões importantes, né? E essas decisões são arriscadas, muitas vezes. A Unileu, ela tem uma linha inovativa muito forte, né? E você trabalha muito no risco quando você fala em inovação, né? Por mais que você planeje, né? Então, a cada unidade aberta, você tem um peso na equipe muito grande para poder suportar aquela inovação que está sendo implementada, né? Então, já tivemos alguns marcos, né, de risco financeiro, principalmente, mas eu acho que na história toda da instituição, a pandemia foi a que eu acredito que não vai ser superada, né? Não vai ser superada, porque além de o esforço de manter toda a equipe, de não demitir ninguém, o esforço de manter as portas abertas virtualmente, numa transição de 15 dias, né? De tudo que você fazia presencial passar para remoto. Isso ao mesmo tempo trouxe um impacto fortíssimo no que diz respeito aos relacionamentos junto aos nossos usuários, porque eles dependem diariamente dali não só dos vínculos empregatícios ou dos projetos que subsidiam de alguma forma ele, né? Mas sim de um sorriso, de um abraço, de uma escuta ativa, né? E que isso, no final das contas, se perde um pouco no virtual e que nós tivemos que fazer o nosso atendimento domiciliar, né? Startar uma equipe especialmente para isso, para poder, né, mesmo lá do muro e ele da porta da casa dele, poder, como é que está, não perder esse vínculo, né, e essa proximidade, a perda de vidas, o aumento, assim, assustador da quantidade de pessoas
que a gente não esperava atender, porque a Unileu nunca fez entrega de cesta básica, porque o nosso foco sempre foi empregabilidade, né? E de você ver aquelas pessoas que estavam empregadas, acompanhadas, e que de uma hora para outra, em função das empresas terem que se acomodar àquele cenário econômico também, colocou em risco tudo isso, né? Eu acho que a pandemia vai ficar muito na história do terceiro setor. A gente sabe, né, que muitas instituições fecharam. Sim, muitas fecharam e também tentar enxergar o lado positivo que muitas iniciativas surgiram durante a pandemia. Sim. Então, mesmo que seja por ações assistencialistas imediatas, não tirando a importância, obviamente, mas foi uma demanda que surgiu naquele momento e talvez agora não tenha tanta força para continuar, mas está tudo bem. Foi um movimento que surgiu e salvou muita gente durante esse processo, Sim. que foi extremamente importante. Os anjos apareceram de todos os lados, né? Uhum. É fantástico. O movimento do voluntariado, o movimento das próprias empresas em se preocupar com a questão da fome, né? Com a questão da saúde, né? Muitas saíram do conforto dos seus pilares de atuação, né? Porque nessa área muitas empresas escolhem o nicho que ela quer atuar, né, no investimento social, né? Muitas, então, houve esse desconforto e moveu muitas empresas a abrir, né, em mais pilares de atuação social. Isso criou um movimento e nos uniu mais, sabe? Nos uniu muito mais, né? O terceiro setor, eu acredito que ele está muito mais unido do que antes. Muito mais maduro, né, para Sim. esse momento. A gente também, mudando um pouquinho de assunto, a gente sempre pede para os nossos convidados trazer alguma coisa que represente a instituição ou alguma coisa que desperte alguma memória afetiva. Então, eu queria que você explicasse o porquê que você trouxe e o que, né? Eu trouxe aqui um caderninho. Esse caderno ele foi entregue para todos os funcionários numa ação maravilhosa de voluntariado da SAP Sabbatical. A gente recebeu 3 profissionais da empresa, um de cada país, para poder fazer um trabalho com 12 instituições aqui no país, muito bacana, e nós fomos uma delas. E é onde a gente trabalhou todo o nosso planejamento estratégico, reconfigurou toda a instituição, né? E hoje a Unileu é um resultado desta ação, né, de voluntariado. Olha, Né? bacana. É um resultado maravilhoso. Então é um caderno de vivendo os nossos valores. A gente a cada dia ir anotando ali, né, os nossos pensamentos, as nossas pontos importantes, né? E nós criamos uma nova identidade organizacional que veio com o caderno, né? E isso fortaleceu muito a instituição, né? A gente já tinha uma base muito sólida. Mas quando você tem um trabalho estruturadíssimo, como um trabalho como esse, né, de profissionais que fazem isso para grandes empresas, isso entrando dentro da instituição, no primeiro momento houve um desconforto. O impacto da mudança, alguém dizendo para você que não está bom. Tirar do conforto mesmo. De que não está bom. Alguns momentos de choro, de muitos risos, de muitos abraços, mas de uma equipe muito mais unida depois disso, né? Então, eu quis trazer só para marcar, né, o quanto foi importante e o quanto é importante esse processo de profissionalização para as instituições do terceiro setor. O quanto é importante a gente cuidar de quem cuida dos outros, né? Sim. Porque é um encargo emocional extremamente pesado. Sim. E quem está na linha de frente mesmo, assim, sabe como é que é. É difícil. Muitas vezes são mães, pais, pessoas, de uma maneira geral, que estão deixando a sua casa, estão deixando um tempo de lado, largando a sua família para se dedicar a resolver um problema da sociedade. E que nem sempre é se dado valor. Por exemplo, ela está atuando, resolvendo essas questões sociais da comunidade dela e às vezes ela é vista como nunca, porque ela largou esse modelo padrão de trabalho para tentar resolver um coletivo. Então é muito importante a gente jogar luz sobre essas pessoas, trabalhar a união, porque quando está motivado, o impacto é ainda maior. Né?
é maravilhoso, né? O trabalho que a gente faz, todas as instituições do terceiro setor fazem. Você vê a cada vida que você consegue atingir, né? A cada transformação, porque aquela pessoa volta muitas vezes, aquela que foi uma usuária, ela se torna uma voluntária, ela se torna uma professora, né? Ela se torna uma daquelas que vem no dia do evento do pastel, da feijoada, né? Que agora a gente vai poder retornar, que delícia, né? Já está na hora do contato, do abraço de novo. Isso, né? É claro que sempre com muito cuidado, porque a gente tem que entender que, né? São etapas e que muda muita coisa, né? Que a gente tem que cuidar, né? Essa questão do Covid, isso nós vamos ter que cuidar sempre, né? Mas é maravilhoso. Esse mundo do terceiro setor é aquele que depois que te pica... Não tem como mais. Esquece. Você não consegue voltar. Esquece, com certeza, né? Com certeza. Maravilha. Agora a gente vai convidar para fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Okay. A gente desenvolveu um baralhinho de perguntas, a gente chama ele de sintonia, porque a gente acredita realmente no poder de conexão da sua história com a minha e a gente se envolver de um jeito que faça uma transformação na vida de cada pessoa. Então, a gente tem 3 montinhos aqui. Esse montinho são perguntas voltadas para o mundo, perguntas mais amplas, de uma maneira geral. Esse daqui é um montinho vermelho que é voltado para as perguntas da sua sociedade, no seu entorno mais próximo. E o montinho amarelo são perguntas voltadas a você, a sua história. Então eu quero te convidar a você tirar cada hora uma carta de um baralho, pode ser qualquer uma, de um montinho desses, ler a pergunta e responder. A gente vai conversando. Ok, vamos começar por mim para ficar mais fácil, pode ser? Beleza. Vamos lá. Alguma vez um grande medo se virou realidade? Como foi? Sim, com certeza. Acho que aqui eu acho que a perda da minha mãe, né? Que é o medo, eu acredito, que de qualquer filho, né? E que infelizmente se tornou realidade. Eu tinha 14 anos de idade, um momento importante na vida de qualquer pessoa, de uma menina também, né? E que eu acredito que foi um momento de muitas perdas, né? Não só da figura da mãe, mas daquele amor diferenciado, né? Da segurança, né? Que uma mãe dá, o medo do futuro, né? De como vai ser. Isso eu acredito que me marcou muito, até, obviamente vou levar isso para sempre, né, na minha marcado, e que talvez tenha mudado o meu caminho, né? A gente não sabe, mas com certeza foi algo um grande medo que se tornou realidade. Com certeza, a gente nunca espera, não se está preparado para isso, mas igual você falou, mudou o caminho, mas te transformou no que você é hoje. Com certeza, isso influenciou, imagino eu, né? Isso influenciou e influencia no trabalho que você realiza e nos seus acolhidos trazer esse sentimento de amor mesmo, né? Isso mesmo. Então, vamos ao próximo. Quando você teve um encontro com alguém e esse momento te marcou para sempre, como foi? Às vezes, só complementando, às vezes a pessoa nem sabe que te transformou, mas só você sabe. Pois é, foram tantas pessoas, né? Tantas pessoas. Acho que eu vou escolher Eu vou escolher uma pessoa que também foi uma perda agora no mês passado. Não é com sentimento de tristeza, porque eu estou ligando ao momento, né? Eu no momento também sou presidente da Associação Nacional de Emprego Apoiado, que tem a ver com inclusão também de pessoas com deficiência, e professor Romeu Sasaki, assistente social, estava com 82 anos, né? 60 anos de profissão. E que deixa um legado fantástico, um legado totalmente diferenciado, uma metodologia que vem
inverter totalmente a lógica da inclusão que a gente conhece, né? Uma inclusão focada para tornar a sociedade mais inclusiva. Então, foi um momento marcante. Eu me dirigi para esse mundo da inclusão com o conhecimento dele, né? Eu me recordo que nós levamos ele no Sindicato da Indústria Metal Mecânica, isso faz alguns anos, para ele falar para todos os nossos associados sobre a inclusão da pessoa com deficiência. O projeto lá nem tinha começado ainda, né? Então isso foi 2007, 2008, por aí, né? Então foi marcante porque a partir dali eu mergulhei mesmo de cabeça no tema da inclusão da pessoa com deficiência. Bacana. Agora, nossa última perguntinha do Baralho Mundo. Qual o mundo que você quer pertencer? Um mundo para todos. Eu acredito muito no nome que a nossa escola tem de crianças. Mundo para todo mundo. Um mundo que aceita a diversidade, um mundo não preconceituoso, um mundo diverso, um mundo que acolhe, que inclui, né? A gente já tem as ferramentas e os instrumentos para tudo isso. Precisamos só, eu acho que, como diz o Arthur da Távola, ter a ouvirtude, que é a capacidade de ouvir, a virtude de ouvir, né? De escutar mais do que falar, né? Antes de pré-julgar ou de julgar, você compreender que ali aquela pessoa tem uma história de vida, né? E que o teu papel, com a tua história de vida, você pode transformar a vida dela, né? Na Unileu a gente comenta que nós somos uma grande rede de vidas que transformam e vidas transformadas. Então é esse mundo que eu quero. Eu quero ainda estar viva para ver. Eu acho que a gente tem que rever um pouquinho o nosso modelo de lidar com as coisas, sabe? Eu acho que a gente tem uma herança muito industrial de produção, de série, de produtividade, padrãozinho, e as coisas hoje em dia não dá mais. Não dá mais para seguir isso. É muito do que você falou, é ter uma escutativa, respeitar a singularidade de cada um, entender que nem tudo tem um beabá padrão que você está acostumado, sabe? Cada pessoa tem a sua característica, tem a sua singularidade, sua personalidade, seu jeito de reconhecer o mundo, e nem sempre é o padrão. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa questão do julgar, né, o que é certo e o que é errado, não existe certo e errado. Claro, nós temos deveres, direitos, regras, normas, obviamente. Estamos numa sociedade, né? Então é necessário. De ética, é necessário para poder dar organicidade. Por isso que se tem isso, né? Mas o respeito à pessoa humana, né? Esse respeito à diferença que ela tem, né? Que ela faz parte também com você desse mundo, né? Eu acho que falta muita espiritualidade. Eu estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, para poder dar a base para uma sustentabilidade nas relações humanas. A gente fala tanto da sustentabilidade do meio ambiente, a sustentabilidade financeira, mas e a sustentabilidade nas relações humanas? Porque a partir dessa, a gente vai ter um grande tripé, né? Fala do econômico, ambiental e social, mas eu acho que está faltando um aí, não é verdade? Que é essa questão mesmo de você, não importa de onde veio, quem é, o que come, o que veste, qual religião tem, né? Não é verdade? Não importa, é um ser humano. Né? E ele pode compor com você inúmeras coisas, né? Maravilhosas. Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco. Quer dizer, a gente não, nós já estamos mudando. Estamos vendo muitos profissionais saindo de empresas que eles hoje denominam tóxicas. Sim. Você não, que é jovem, agora, né? Aqui os 50 a mais, jamais nós ouviríamos falar nisso, gente. Quando que nós iríamos dizer, nossa, essa empresa é tóxica, esse gestor é tóxico?
Era aquele padrãozinho bem de cima. Porque que a eu vou gente estava produzir. engessado, robotizado, né, dentro de uma caixinha. Hoje não, hoje a gente já tem a liberdade de sair dessa caixa. Com certeza. Né? Só que nós precisamos nos respeitar. E para finalizar, gostaria de perguntar para vocês, se você pudesse deixar um recadinho para todas as pessoas escutarem algum sentimento, uma reflexão, o que você falaria para essas pessoas? Bom, primeiramente quero te agradecer, né, por esta oportunidade. Eu adoro bater papo. Quando é um projeto como esse, maravilhoso, né? Bom, o que eu digo a vocês, meus caros e minhas caras, não percam a oportunidade de viver uma vida bem vivida. Não percam a oportunidade de viver os momentos. Nós estamos vivendo muito o futuro ou o passado, mas não estamos vivendo o aqui e agora. Então aproveite ao máximo o aqui e agora. Aproveite com excelência. Viva cada momento, né? Porque depois nós vamos poder ter as boas lembranças do que passamos, construímos juntos, né? Então esse é o meu recado para todos vocês e quero agradecer pela escutativa. Pessoal, é isso então, a gente vai ficando por aqui. Vou deixar depois nos comentários fixados todas as redes sociais, os contatos, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, porque a gente passou rapidinho aqui, mas depois vai estar lá e vocês não vão perder nada, tá bom? Gente, a gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.